Eu já sei quem que eu quero apresentar para quem. E eu vou fazer de tudo para que no final do dia essas duas pessoas troquem cartão e marquem uma reunião. Esse é meu papel. Começa agora Empreendedores com Propósito, criando futuros com significado. Eu sempre busco pessoas que tenham história, que sejam exemplo em áreas que nós precisamos desenvolver. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a presidente do Lead Campinas, Silvia Queiroz. Silvia? Wesley, que alegria que é receber você. Quando você fez o primeiro contato, a primeira coisa, óbvio, né, no mundo de hoje que eu fiz foi conhecer teu trabalho. Eu fiquei encantada como você valoriza histórias. E ainda mais depois a gente começou uma troca de experiências assim, e foi muito bacana. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui fazendo essa entrevista hoje. Obrigada. Eu que agradeço você pela sua hospitalidade e poder me receber aqui na sua casa. E quando você me mandou a tua bio e eu fui ver o começo de tudo, foi internacional, né? Foi. Eu queria saber como é que você lidou com a mudança de tantos países, mas antes disso, por que você morou em tantos países, Silvia? Meu pai, ele era engenheiro, né, de alimentos, numa época, anos 60, em que pesquisadores eram muito valorizados, tá? Ele era argentino, mas logo que saiu da faculdade, ele foi contratado para os Estados Unidos e lá ele desenvolveu um trabalho de pesquisa do álcool. Só que nos Estados Unidos o álcool é feito para combustível, é de milho. Uhum. Lá ele foi contratado pela OEA, das Nações Unidas, e com isso começou uma etapa de diplomata. Então a gente acabava morando 2, 3 anos num país, mas nós acabamos ficando muito mais no Brasil e em Campinas, porque a Unicamp formou um grupo focado na pesquisa do álcool aqui no Brasil de cana-de-açúcar. E então viemos aqui, eu morei dos 2 aos 5 anos no Brasil e dos 7 aos 11, tá? Então, e em Campinas, então muito campineira. Por isso que eu falo sem sotaque. Muito bem. E quais foram os outros países que você morou? Então, eu morei no Paraguai, morei nos Estados Unidos, em New Jersey, em Miami. Morei na Suíça, no Peru nós estivemos um tempo, tá? Na Argentina. E no Brasil eu passei um período, como eu falei, aqui um período em São Paulo também, tá? Fora isso, a gente viajava muito. Então, eu cheguei a conhecer muitos países, China, bom, toda a Europa, tá? Uhum. Índia, Nepal, Japão, enfim, a gente viajava muito, por ele viajar, e tudo isso numa época em que você não tinha as facilidades. Eu lembro que até assim, para falar no telefone, meu pai pedia uma ligação e às vezes só 3 dias depois era conectada a ligação, né? Então, você se transportava muito, você não resolvia as coisas por telefone e tal. Então, a gente viajava muito com ele. E essa experiência internacional, ela, até os 16 anos, foi muito bom, né? Porque cada vez que a gente mudava de casa, era vida nova e me ensinou uma adequação, uma adaptação. Aí dos 16 anos, quando a gente já fez a mudança para os Estados Unidos, eu pela primeira vez comecei a sentir como eu queria ter aquela coisa de raiz, né? De você ter teus amigos de infância. Então, tudo na vida tem seu equilíbrio, né? Sim. Eu, por um lado, essa experiência me deu essa conexão ampla de globalização antes da hora. Mas por outro, você carece um pouquinho daquela coisa de amiga de infância. Então, meus amigos, assim, de infância são a partir dos 16 anos, que é quando meu pai faleceu, e aí minha família resolveu ficar nos Estados Unidos, e aí a gente se estabeleceu lá. E é interessante, você falou de tantos lugares. Eu também tive, pela minha profissão, a oportunidade de
conhecer Miami, é um ponto em comum. Tive um tempo lá, trabalhando na Nickelodeon. Mas de todos esses outros lugares, tem um local que foi um grande choque cultural para mim. E eu queria saber como é que foi para você, porque você foi numa época anterior. Sim. Que foi o Nepal, Aham. né? Eu estive em Katmandu gravando para um projeto social e lá eu pude encontrar, né, então, essa defasagem em todas as áreas, principalmente pela questão da religiosidade do povo, mas isso também é ligado com a questão política. Eu me lembro que eu entrevistei uma moça e ela disse o seguinte para mim, ela falou: Wesley, a minha maior alegria hoje é poder sentar numa mesa e almoçar com outras pessoas, porque em Jesus não tem casta. E eu falei, uau, um choque, né? A gente O que vê é tão situações normal assim. pra gente, né? E como é que foi para você? Então, quando eu fui para o Nepal, foi assim. Meu pai queria que a gente fizesse uma viagem, era uma viagem de 3 meses. Iniciamos, na verdade, na Califórnia, porque era a volta toda, né? Então, Havaí, Japão, tal. Tava tudo, Tóquio, até aí tudo um sonho. Uhum. Nisso nós chegamos em Nova Delhi, né? New Delhi, na Índia. Na Índia? E aí a viagem mudou por completo. Porque ele fazia questão, né, de que a gente andasse na rua. Teve um dia que a gente até acordou de madrugada para ver, porque na Índia, naquela época, tá? Eu não sei se ainda se faz. Na Índia, de madrugada, passava um caminhão recolhendo os mortos na rua. E ele fez questão da gente ver e entender de que a gente vivia outra realidade. Uhum. Então, a gente via tudo isso e, ao mesmo tempo, aquela beleza dos templos, dos palácios, aqueles contrastes, né? Sim. E era uma época em que a mulher, né, não tinha muito valor, assim, a gente tinha que se policiar, Sim. né? Eu era nova, Uhum. mas minha mãe, por exemplo, ela tinha que se cobrir, eu também e tal. E um pouco deixadas de lado, né, as mulheres. Sim. Então, para mim, assim, foi um choque de você ter algo tão belo, né? E ao mesmo tempo tão triste, né? Desse contraste. Quando nós chegamos no Nepal, eu achei maravilhoso. Nós visitamos várias cidades, tem até uma cidade muito linda, Caxemira, na Índia, que você fica em barcos, né? Então, por um lado, enquanto você estava no teu barco, com o chefe, com toda aquela riqueza, porque é um contraste, né? Sim. Você fala, eu estou assim num lugar maravilhoso. Aí você chega na cidade e você começa a ver a realidade, né, da população e é um choque tão grande, mas tão grande, que na minha cabeça e dos meus irmãos, aquilo era tipo muito agressivo. Uhum. Né? Então, eu posso dizer que eu vejo que muita gente fala, eu vou para a Índia meditar e tal. Mas, assim, na minha experiência, eu fiquei muito triste, né, nesse processo. É complexo. Eu acho que pode ser muito interessante e as pessoas gostarem se elas vão com essa intenção de se desligar dos bens materiais e fazer meditação ou apreciar realmente todo esse lado dos palácios e tudo. Mas como eu tive meu pai, que ele queria que a gente visse esse lado da miséria, lá tem Varanasi, né? Que é o mesmo local onde eles enterram os mortos, porque na verdade eles cremam, né? Em barquinhos, são cremados, mas ao mesmo tempo é sagrado, então as pessoas vão para tomar banho e beber essa água. Então, assim, é uma coisa que é assustador, porque choca com a nossa cultura. Foi um aprendizado no sentido de vivenciar uma cultura de muito contraste, mas tem gente que faz essas viagens e se encontra, né, numa filosofia. Mas para mim em particular, e talvez por conta da minha idade, né, eu tinha 17 anos,
foi meio Chocante. chocante. E ainda vou até completar essa viagem. Nós continuamos e aí fomos para vários lugares e nós fomos para o Paquistão. Aí em Karachi nós estivemos 3 dias e aí estourou a invasão russa e a gente não conseguia sair. Nós tivemos momentos muito tensos e foi lá que meu pai faleceu. Porque nós íamos para o aeroporto, voltávamos, ele estava muito tenso, fumava muito, né? Era outra época. E Ele teve um ataque cardíaco, fulminante. 48 anos, muito novinho. Uau. Então, assim, essa viagem Ficou toda marcada. ficou muito marcado porque começamos com aquela coisa maravilhosa da modernidade, aí chegamos lá, daí teve toda essa vivência e aí aconteceu, né, essa, entre aspas, tragédia, né, pra gente era. E aí, então, foi que minha mãe decidiu, falou, o que nós vamos fazer agora, tal, e a gente falou, não, vamos continuar morando nos Estados Unidos, por isso que a gente, de lá, já lógico, fizeram toda uma gestão e a gente voltou para os Estados Unidos. Mas foi uma viagem, assim, que o que me traz, né, são essas coisas, né, da vivência, de guerras, de diferença de cultura, existe desde antes de Cristo, né? Sim. Então, Sim. são debates religiosos e políticos que se misturam, né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito marcante, né? E me trouxe isso, então, Uau. é forte. Quanta história, né? A gente nem imaginava quando começou esse papo que a gente ia passar por tantos assuntos. Depois, quando você veio para o Brasil e você conectou moda com ação social, né? Sim, sim. Minha formação nos Estados Unidos foi relações públicas e marketing. E relações públicas, naquela época, era muito voltado para jornalismo e não organização de eventos. Ok. Então, eu sabia escrever roteiros, escrever releases, mas nunca tinha trabalhado a organização de eventos. A vida, ela vai te apresentando cenários, né? O trem passa, às vezes você sobe no trem ou você deixa passar. Exato. Né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Amir Islama, que na época presidia a Associação Brasileira de Estilistas. E conversando, nós decidimos fazer um evento. O Hospital Boldrini, que é um hospital de referência para câncer infantil aqui em Campinas, estava construindo um centro de radiologia. Então eu estava pedindo, né, porque tinham me pedido para fazer isso, recursos. E aí, conversando com ele falou assim, recursos eu não consigo, mas a gente consegue montar um super desfile de moda e aí a gente capta patrocínio, convite e tal, e juntamos recursos. Eu falei, ótimo. Aí eu me uni né, a uma grande amiga, Renata Podolsky, que ela era produtora de desfiles e de moda. E aí eu entrei com o meu know-how, né, que eu tenho assim a questão de captação de patrocínio, né, meu lado comercial assim, e também de networking, né? Então, aí o Amir trouxe o Herkovich, que trouxe o outro, foi juntando e a gente montou um desfile de referência, porque todo mundo em Campinas falava, mas como assim vai fazer numa segunda-feira? Ninguém vai em evento numa segunda-feira. Então eram umas coisas assim. É verdade. E a gente acabou fazendo. Então foi muito interessante e também um desafio, porque eu não sou do setor de moda, o que mostra, né, que assim, tudo que você vai fazer na vida, mesmo que você não seja do setor, né, você consegue se adaptar, né, de acordo ao que você tem para aportar, né? Certo. Então, é setor de moda, mas assim, eu não sou de moda, não entendo de moda, mas do que eu entendo eu fui atrás de fazer, né? Claro que quando você pede recursos para um hospital como o Boldrini, as pessoas logo querem ajudar, então foi um sucesso de divulgação, de comparecimento da sociedade, então foi muito bacana. E aí se iniciou bem na moda, né? Que foi um projeto que a gente fazia todo ano.
algum evento. No começo era só para o Bolognini, mas depois outras instituições foram agregadas ao leque. E eu consegui continuar com esse projeto junto com a Renata até 2012, final de 2012, porque depois eu comecei com o lead e ficou muito difícil para eu conciliar as duas coisas. Mas mesmo durante a época que a gente fazia o Bem na Moda, eu consegui fazer a Casa Cor, né, em Campinas. Que também não é meu ramo, porque assim, eu também não entendo de decoração, mas acabei presidindo a Casa Cor Campinas, também usando esse lado do networking e da captação de recursos. E durante todos esses eventos, você foi desenvolvendo uma habilidade de conectar pessoas, ver oportunidades. E a minha pergunta para você agora é: o que é importante para que nós possamos, quando vamos a um evento, conhecer pessoas interessantes e identificar oportunidades, não só para nós, mas muitas vezes para a cidade? Quais são as chaves que você pode passar para a gente sobre networking intencional? Primeira coisa, assim, networking é rede. Então, quando você conhece uma pessoa e você não é fechado, e aí essa pessoa vai te levar para outra, e a outra, e a outra, e a outra. Então, a rede se forma você estando aberto a conhecer novas pessoas, tá? Mas, principalmente, a vida, ela é uma troca. Para você receber, você tem que dar. As pessoas sempre buscam uma entrega. Isso eu desenvolvi porque eu chegava sempre num lugar e eu tinha que, chegar numa festa ou num congresso, aí você fica sentada, ninguém vai falar com você, você tem que ir até uma pessoa. Mas para você interromper um grupinho que está falando, você precisa ser interessante ou aportar alguma coisa, mas você não pode ser mal educado, porque você não pode também chegar oi gente, vim aqui. Não, você tem que ter respeito pelo grupo, pelas pessoas que estão falando, mas você tem que também ser interessante, porque se você não tem alguma coisa a agregar, infelizmente a pessoa pode até te cumprimentar, mas ela não vai ir além. Então, sempre eu falo, o que é o importante? Você ter cultura, ter assunto, ler, estar informado sobre todos os assuntos, né? Então, sobre política, sobre religião, mesmo que sejam assuntos delicados, mas você tem que ler, porque dentro da política existe história, dentro da religião existe história mesmo, né? Sim. Então, você pode sim abordar isso e ser cultura, né? Então, sobre todos os aspectos, ter bagagem. E a bagagem, você não precisa ter 50, 60, 70 anos. Você pode ter 30 e ter bagagem. Porque nós somos esponjas. É só ir juntando informação. E essa informação, se você transmite ela de forma gostosa, todo mundo vai querer te ouvir. Aí começa um papo gostoso, aí um apresenta o outro. E é assim que você constrói networking. O primeiro ponto seria a reciprocidade. Sim. Né? Nós temos que oferecer algo para poder receber algo. Segundo ponto, são conexões que te levam a conexões. Isso. Terceiro ponto, respeito. Você precisa primeiro entender o que está acontecendo num grupo. E o último, que hoje está mais acessível do que antes, né? É o repertório. Muito bem, exatamente. Inclusive, eu queria até agregar, a gente está falando de networking de forma geral. Quando você trabalha com o networking, é que essa troca, ela passa a ser uma troca de resultados concretos, não social, mas sim de negócios. Então, esse conceito de você, por meio do networking, produzir possibilidades de negócios, porque às vezes o negócio não acontece de imediato e às vezes não acontece com essa primeira pessoa que você está falando, mas essa pessoa ela pode te levar a outro, ou essa situação a outra situação que vai gerar um negócio. Então, quando o networking gera negócios, para ela ser produtiva, normalmente ela é de duas vias, né? Sempre pensando assim, num relacionamento mesmo, não é de uma pessoa.
Sempre ela vai ser de ida e de volta. Os Né? americanos falam win-win. Win-win, exatamente. Interessante como tudo isso que você acabou de falar conecta com o lead. E eu queria saber como é que aconteceu, como é que foi esse seu começo de envolvimento com essa rede de empresários e líderes. Perfeito. Em 2002, eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro do LEAD, que era em Comandatuba. Tá? Era uma vez por ano, chamava Fórum de Comandatuba. Quem era o presidente do Grupo Dória era o João Dória, que foi nosso governador, e ele fundou esse conceito que depois veio a ser LEAD, que é Grupo de Líderes Empresariais. Então, o grupo tinha revistas, tem revistas, programas de televisão, tudo, mas esse LEAD ele surgiu justamente da ideia de tomadores de decisão se reunirem de uma forma informal, mas informal atenta, né? Então a pessoa, ela não está se reunindo lá, vamos beber, vamos comer. Não, você tira a armadura, está lá, mas não tira por completo. Você está atento às possibilidades de negócio. É um jogo de xadrez, mas de uma forma muito agradável. E não fica forçado. É isso que eu tento explicar. Então, para não ficar forçado, né, que foi o que o João Dória pensou na época, você tem que estar num ambiente gostoso, com conteúdo, porque então é um fórum, tem conteúdo, tem debate, grandes discussões, ao mesmo tempo gastronomia, passeios, esporte, lazer. Sim. Tudo que faz com que você tire a armadura. Então, depois que você, imagina, você está numa viagem, final de semana, com tomadores de decisão, numa época em que o Brasil vivia o auge de prosperidade, né? 2003, 2004, muito dinheiro, muito investimento de empresas e tudo mais. E aí, você tá lá com conteúdo, você vai jogar um vôlei de praia. Então eu falo assim, depois que você viu a pessoa no café da manhã, saiu para andar na praia, jogou um vôlei de praia, almoçou, jantou, dançou vendo um show da Ivete. À noite ainda um grupo vai fumar charuto. Na segunda-feira, quando um presidente ligar para o outro, tudo bem, a gente esteve junto, vamos sentar para tomar um café, para fazer um negócio, as chances de um negócio sair quadriplicavam, né? Por quê? Porque você tirou a armadura, criou uma amizade, né? Mas todo mundo muito consciente de que é uma amizade para negócios. Surgiam amizades verdadeiras? Surgiram. Tenho grandes amigos que eu, através do LEAD, eu fiz. Mas, sobretudo, eu tenho também os parceiros, né? Amigos LEAD, né? Que são pessoas do relacionamento e networking. Muito claro de que nós estamos fazendo negócios. Então, eu apresento tal pessoa para você, você apresenta tal outra, porque isso vai fazer com que a gente potencialize possibilidades de negócio. Todo ano a gente participava do Fórum de Comandatuba, aí no segundo semestre surgiam as viagens internacionais, que era o mesmo conceito. Então, tivemos para a África do Sul, para Mendoza, para Miami, enfim, sempre era nos dois. E aí surgiu a ideia, né, até com os primeiros participantes, por que não se fazia um encontro mensal? E aí começou no Raia, tinha o almoço debate, que então se encontravam as empresas e se formou esse LEAD, que antes era LEAD Brasil, só tinha em São Paulo. Em 2008, o Grupo Dória compra a Casa Cor. E aí eu recebi a proposta de trazer a Casa Cor para Campinas. Aí eu comecei a trabalhar mais próximo ainda, né? Porque trabalhava com toda a equipe da Dória para trazer o evento para cá. E fizemos 3 Casa Cores que assim foram um marco de beleza e de distinção, porque o primeiro que a gente fez foi no Parque Ecológico. Numa casa que estava abandonada, de 1830, e que ninguém conseguia fazer nada lá,
Porque Uau. o parque ecológico, ele era do município e do estado. Então, o município não queria fazer nada porque aí ia ser bom para o estado. E o estado não podia fazer nada porque ia ser bom para o município e não se entendiam e tal. Ao mesmo tempo, a casa era protegida pelo CONDEFAT e pelo CONDEPAC. Que desafio, né? Pelo estado e pelo... Fora isso, tinha um problema de capivaras no parque, então era IBAMA. Esse foi meu primeiro desafio público-privado. Por quê? Eu tinha que ir falar com a Secretaria de Cultura de Campinas, ao mesmo tempo Secretaria de Cultura de São Paulo, né, do estado. Falar com o secretário de Meio Ambiente de que a gente não ia estragar o parque, de que a gente ia fazer um bem, de que os empresários iam aportar para a melhoria do parque. E esse equilíbrio me fez, com sofrimento, porque a gente não aprende se não é com sofrimento, né? Porque, olha, chorei muitas lágrimas. Mas, assim, eu aprendi a convencer o poder público de que empresário não quer destruir, quer construir, né? E que o poder privado de que vamos investir, porque a gente vai fazer com que o poder público entenda e valorize. Então, assim, ninguém conseguia fazer o evento e aí a gente conseguiu convencer. Foi maravilhoso, nós até ganhamos um prêmio, até plantaram uma árvore no nosso nome lá no parque, enfim, foi muito gratificante. 40 dias, 38 mil pessoas visitaram a mostra. Uau. E foi um marco muito, muito legal. Aí, em 2012, o Grupo Doria decidiu vender a parte deles de volta para Abril. Da Casa Cor. Da Casa Cor. Então, se desvinculou. Mas, durante esse período da Casa Cor, surgiram muitos parceiros e o conceito de você ter unidades. No caso da Casa Cor, são franquias, né? No início, o LEED não eram franquias, tá? Era unidades mesmo, eram representantes. E aí começou a surgir, então, Pernambuco foi o primeiro, depois teve Buenos Aires, um internacional, e aí teve Ribeirão Preto e depois Campinas, porque eu já tinha esse relacionamento anterior, tá? Com o João Doria, com o Grupo Doria. Sim. E tudo. E porque ele sabia que eu estaria desenvolvendo um trabalho muito voltado a isso, ao networking e à captação. Sim. Né? Porque o LEED é uma instituição no sentido de que a gente movimenta o público e o privado, mas na verdade é uma empresa, então nós temos resultados, nós desenvolvemos eventos. Sim. Então precisa ter no comando uma pessoa que também possa fazer essa parte de gerenciar tudo isso. E aí foram surgindo no começo, né, foram poucos lugares, aí de repente hoje tem 22 unidades, né, são 8 internacionais, 16 aqui no Brasil, e cada presidente de unidade ele tem que ser representante do que foi concebido no início. Okay. Que tem que ser uma pessoa agregadora, uma pessoa que conheça o entorno da sua região, tanto público como privado. Às vezes, vou dar um exemplo, me falam, mas você é LEED Campinas. Eu falo, não, RMC também. Por quê? Porque eu recebo empresários de outros estados e às vezes eu convenço deles virem, né? Mas aí eu não falo para eles só de Campinas. Eu apresento os outros prefeitos. Então eu levo esse empresário para Indaiatuba, levo para Jundiaí, levo para Amparo, para Campinas, porque eu quero que ele venha para a região metropolitana. Esse conceito de ser agregador é importante, porque se eu começo a brigar com as outras prefeituras, eu vou falar, não, tudo é para Campinas, não valoriza. Eu quero agregar. No LEED, nos eventos, você tem políticos e empresários. No ambiente, é um ambiente agregador. A gente não perde tempo discutindo de política. A gente usa o nosso tempo para falar o que nós podemos fazer para gerar negócios, que vai gerar renda, que vai gerar emprego e que vai trazer resultado para a nossa região. Então, o nosso foco é sempre esse, né?
Eu falo muito, né? Você já viu. Pois é, mas você fala bem, e estava tão interessante que eu não te cortei. Gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, você falou do ambiente. Gerar um ambiente para que as pessoas possam se conectar. E uma das coisas mais poderosas é você ser apresentado, né? Isso, muito bem, exatamente. Apresentada e a pessoa para quem você é apresentado ter interesse. É a essência de um bom resultado de rede de networking, que é aquilo que eu falei no começo, né? Você tem que agregar. E você pode agregar de milhões de formas, seja pelo teu conteúdo, às vezes é pelo cargo que você ocupa. Existem várias formas de você agregar. Acho que cada um tem que procurar a sua, né? A sua maneira, porque ela tem que ser espontânea. A gente vê muito coisas falsas. Elas podem até funcionar por um tempo, mas não se materializa. Então, tudo o que você for fazer tem que ser espontâneo, tem que ser real, tem que brotar de uma forma que convença. Então, não adianta também ficar querendo inventar histórias ou inventar uma coisa que depois não dá certo, né? Tem que ser espontâneo. Você tem que ser autêntico. Autêntico. Né? Isso, hoje a gente está num momento onde o digital, as pessoas querem demonstrar, às vezes, uma coisa que elas não são. E se não existe verdade, aquilo não se sustenta. Não. Você até consegue levar por um tempo, mas não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Isso. Uma hora a verdade vem à tona. Eu sempre encorajo as pessoas a olhar para elas mesmas, para os ambientes por onde elas passaram, o que elas aprenderam, e a partir daí poder desenvolver novos negócios, olhar pessoas com quem elas precisam se conectar. E também tem uma outra questão, né? Que às vezes a gente se conecta por uma força maior. Tem um americano que ele fala divine appointment, quer dizer, foi um encontro marcado ali por Deus. Sim. Gostaria de concluir fazendo essa pergunta para você. Isso aconteceu na sua vida? Primeiro que eu acredito muito, algumas pessoas chamam de destino, eu sei que tem a questão do livre-arbítrio e tudo mais, né? Mas eu acredito muito, até pela minha vida, pela minha experiência, em como certos acontecimentos mudam por completo a trajetória da tua vida, né? Então, assim, eu acho que sempre as pessoas têm que estar muito antenados, né? E lógico, eu também tive 500 vezes que depois você fala, puxa vida, se eu tivesse, né? Não é? E assim, você tem sempre uma voz, né, que vai te falando, faz isso, faz aquilo. Você tem que estar aberto para ouvir. Tem pessoas que sentem isso como intuição. Exato. Na minha experiência, tantas vezes você escuta que você não tem que fazer uma coisa, mas você insiste, vai lá e faz. Mas depois, se você pensar, você teve um aviso. Prestem atenção, porque se você prestar atenção, você tem avisos. Não faça ou faça. As mulheres, elas têm uma sensibilidade mais aguçada para isso, né? O homem, ele tende a ser mais racional, né? Ele pondera todas as coisas e às vezes é taxado de frio, né? Mas eu diria que quando você identifica o bem, ele vibra diferente. Sim, sim. Né? Você consegue perceber o que você falou anteriormente, a autenticidade. A gente consegue identificar, né? Com certeza. Quantas vezes acontece de você, sei lá, você está procurando uma casa para comprar, aí você chega e você fala, não, alguma coisa aqui me fala que é essa casa que eu tenho que comprar. Ou alguma coisa fala que é com essa pessoa que eu tenho que fazer negócio, ou não tenho que fazer negócio e tal. Eu sou o resultado, né, de tudo isso, das coisas, série de acontecimentos. De todos os acontecimentos bons e ruins que a vida te coloca, né? Eu tenho foco, eu não paro, tô sempre correndo, Então, às vezes eu me policio, porque quem é muito focado, né, às vezes acaba não prestando atenção em eventos que você tem que prestar. Então, eu tenho que exercitar muito isso, porque é nos detalhes que acontecem as coisas, né? Então, quando eu entro num evento, eu já vou mentalmente preparada, porque eu sei quem quer conhecer quem,
quem que eu tenho que colocar em contato e tudo mais. Então eu respiro, deixo o meu ariano aí quietinho e falo, nada de correria, vou tentar não correr, porque você tem que estar muito atento. Então, se eu num evento você vai me ver e observar, eu já sei quem que eu quero apresentar para quem. E eu vou fazer de tudo para que no final do dia essas duas pessoas troquem cartão e marquem uma reunião. Esse é meu papel, né? Então, assim, do meu trabalho para os outros, o meu papel é eu focar, né, nas pessoas que fazem parte do lead do meu grupo e fazer com que elas tenham assuntos em comum. Então, muitas vezes, que isso possa iniciar a primeira conversa. Servir de ponte. Porque às vezes eles vão sentar juntos e eu vou tomar o cuidado de colocar próximo. Mas às vezes não vai dar esse start. Então, o meu papel também é eu conseguir com que eles se falem. Se falaram, depois é de cada um. Então, depois vem aquela coisa da pessoa saber também seguir adiante. Exato. Né? Então, eu acho que as histórias de sucesso que eu tenho no meu lead e que os outros têm nos outros leads, né? É justamente, a gente fica muito feliz quando a gente sabe que tais empresas se conheceram, que deu negócio, que um está trabalhando para o outro, porque o que a gente quer é esse resultado, é que os negócios aconteçam. Ouvindo a sua fala, eu vejo muito fazer algo para que o outro seja beneficiado, né? Então, quando você pensa estrategicamente nos recursos, nas pessoas, eu diria até nos projetos de um e de outro, é algo que todos podem aprender, né? Sim, você desenvolve isso. Não é uma coisa nata, claro. Eu tenho uma experiência que me proporcionou a facilidade de falar com as pessoas e tal. Mas requer um exercício, então é um exercício de você prestar atenção no outro, saber o interesse do outro, o que você pode fazer, né? Às vezes eu tenho filiados que vêm e falam, Silvia, você conhece tal pessoa de tal empresa? Às vezes eu não conheço, eu falo, não conheço, mas eu vou atrás. Então, aí eu começo a pesquisar, a tentar ver quem que pode me apresentar. Então, requer um esforço, né? Tudo assim tem que ser pensado e estrategicamente, né? E é isso que também é importante falar. O networking que gera negócios, ele tem uma estratégia por trás, onde todos se beneficiam. Não quer dizer, sim, você usa as pessoas. Não, é benefício de todos que estão ali. Porque senão, se a pessoa não se sente que está num ambiente onde ela possa se beneficiar, a pessoa não fica. Exato. Né? Então, isso é foco, né? O contraponto também, às vezes existem pessoas que atiram para todo lado, né? Então, não é nem o hiperfoco e nem o tiroteio. Isso. A gente precisa encontrar o meio do caminho e observar além, né? Eu diria ainda que como você tem a junção entre o público privado e o público político, a gente tem um terceiro ganho, né? Que é o ganho social. Sim. Então, um negócio, ele é ainda melhor quando ele também traz o ganho social. Sim. Foi um prazer estar com você, ouvir um pouco mais da tua história, né, com o networking, com as diferenças culturais. E eu espero que você que assistiu esse vídeo, que você possa olhar para aquilo que você pode construir com outras pessoas. Tenha essa consciência quando você vai fazer o networking e conhecer pessoas interessantes. Muito obrigada, foi um enorme prazer ter conversado com você, uma pessoa super culta também, foi muito agradável e acho que a gente até se alongou porque foi tão agradável que um desafio. Eu deixo aqui também para todos que eu espero, né, ter semeado algo em vocês e que possa render frutos. Muito obrigada. Até mais. Empreendedores com propósito, criando futuros com significado.